O encontro com os pescadores. Texto básico. Mateus 4, 18 a 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Em Mateus 4, 18 a 22, Jesus chama os primeiros discípulos. Ele vê os irmãos Simão, Pedro e André, pescadores, lançando redes ao mar, e os convida a segui-lo, prometendo transformá-los em pescadores de homens. Eles imediatamente deixam suas redes e o seguem. Mais adiante, Jesus chama Tiago e João, também pescadores e irmãos, que estavam com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Eles também deixam tudo para seguir Jesus. Em blog, Sadhu Sundar Singh, procedente de uma família rica e proeminente da Índia, ficou conhecido como o Apóstolo dos Pés Sangrentos. Após sua conversão a Cristo, ao ser chamado para realizar uma grande obra missionária, ainda muito jovem, teve que escolher entre o conforto proporcionado pelas riquezas e glórias terrenas e a sublimidade da missão evangelizadora. Ele optou por responder ao chamado missionário, dispondo-se a enfrentar inúmeros sacrifícios no trabalho do Senhor. Observações ao texto. A chamada dos primeiros discípulos está narrada nos 3 evangelhos sinóticos, com pequenas variantes entre uma e outra narrativa, o que não enfraquece a veracidade dos fatos. O importante a ser destacado é o encontro de Jesus com esses pescadores e o seu chamado para que se tornassem pescadores de homens. Pedro e André já conheciam a Jesus. Provavelmente João e Tiago também o conhecessem, pois há textos que revelam que Jesus sempre se fez acompanhar de discípulos antes de convocá-los oficialmente para se tornarem pescadores de homens. O encontro focalizado neste estudo aconteceu no Mar da Galileia, onde tantos eventos marcavam a vida e o ministério de Jesus. Jesus convocou esses homens rudes e simples para que se tornassem seus auxiliares. Eles foram convocados para um serviço muito especial, e suas vidas nunca mais foram as mesmas. Lições do texto. A partir da narrativa de Mateus 4, 18 a 22, podemos aprender as seguintes lições. Primeiro, a percepção que Jesus tem de nós possibilita um encontro com Ele. Jesus é um grande observador. Assim, caminhando junto ao mar da Galileia, observou aqueles pescadores envolvidos com o seu trabalho. Como já foi mencionado, destes 4 pescadores, Simão e André já tinham se encontrado com Jesus. Quanto a Tiago e João, não se pode afirmar com certeza, ainda que alguns autores defendam um encontro anterior. Mas é possível que eles já tivessem acompanhado Jesus em outras ocasiões. Vendo-os ocupados em seu trabalho, Jesus os chamou para serem seus discípulos. Jesus vê as pessoas com sensibilidade. Não as vê como nós, muitas vezes, as vemos. Ele viu naqueles homens mais do que pescadores incultos e letrados. Viu discípulos em potencial, apóstolos, pessoas que seriam da máxima importância em seu ministério. Jesus observou aqueles homens da mesma forma que observou a Natanael debaixo da figueira. A visão que Jesus tem de nós é o que possibilita o nosso encontro com Ele. Ele nos vê e nos conhece pelo nome. Sabe quem somos e o que se passa em nossos corações. Ele vê a nossa condição e se identifica conosco. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo entendeu que o Senhor o conheceu e decidiu chamá-lo antes mesmo do seu nascimento. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim,
para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei, outra vez para Damasco. É pelo fato de sermos vistos por Jesus que tivemos a oportunidade de nos encontrarmos com Ele. Na verdade, foi Ele quem se encontrou conosco e nos chamou. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Segundo, o chamado que Jesus tem para cada um de nós se confirma no encontro com Ele. Jesus não apenas viu aqueles homens, mas os convocou para serem seus auxiliares. O encontro possibilitado pela visão de Jesus foi confirmado pelo chamado feito a eles. O encontro com Cristo não é infrutífero. Há sempre um propósito definido, e todos aqueles que com Ele se encontram são designados para alguma tarefa no seu reino. Não há encontro sem chamado. Entre tantos exemplos bíblicos, podemos aqui destacar o encontro com Abraão, o qual foi chamado para iniciar a peregrinação até a terra que o Senhor lhe mostraria. O encontro do Senhor com Moisés na sarça ardente. Deus se encontrou com ele e o convocou para uma missão libertadora. O encontro com Isaías, o qual foi chamado para pregar contra os pecados de Israel. O encontro com Paulo no caminho de Damasco, a quem foi revelado o chamado para ser instrumento de Deus para levar o Evangelho aos gentios. Terceiro, a proposta que Jesus nos faz valoriza o encontro com Ele. Jesus propôs àqueles pescadores um novo tipo de pescaria, um mar diferente, com isca diferente e peixes diferentes. Eu vos farei pescadores de homens. A proposta de Jesus foi para que eles se tornassem pescadores de seres humanos que precisavam ser resgatados do mar da perdição. Aqueles homens que estavam acostumados a pescar peixes no mar, agora iriam pescar homens no mundo. Deveriam lançar redes para reunir homens de todos os tipos para o reino de Deus. A proposta de Jesus valorizou aquele encontro. Eles eram homens humildes, envolvidos com o seu trabalho humilde, porém, Jesus elevou a posição deles, convocando-os para uma obra sublime, de resultados eternos. Sobre a sublimidade dessa obra, a palavra de Deus declara: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Trazer pessoas para o reino de Deus é um incomparável privilégio. Aqueles pescadores tinham os seus lucros com a venda dos peixes, mas a recompensa oferecida por Cristo seria muito maior. Não é lucro financeiro, mas o que Ele oferece aos ganhadores de almas é uma recompensa eterna nos céus. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Todos nós somos chamados pelo Senhor e designados como pescadores de homens, fazedores de discípulos. Somos chamados não apenas para sermos salvos, mas para sermos instrumentos de salvação. É importante lembrar que nem mesmo a anjos foi concedido tamanho privilégio. Quarto, a obediência incondicional reflete a autenticidade do nosso encontro com Jesus. O texto declara que, imediatamente, aqueles pescadores deixaram tudo e seguiram a Jesus. Foram obedientes e deram prioridade ao chamado do Mestre. A pronta obediência de André e Simão é justificada pelo fato de que eles já tinham se encontrado com Jesus e convivido com ele durante algum tempo. É importante ressaltar que, imediatamente, eles seguiram a Jesus. Cristo passou a ocupar o primeiro lugar na vida desses homens. Eles não fizeram exigências nem perguntas, simplesmente obedeceram ao chamado do Senhor Jesus. Aqueles homens estavam trabalhando para ganhar o pão de cada dia, mas entenderam que o trabalho que Cristo oferecia era urgente e não podia ser adiado. Essa compreensão fez com que obedecessem incondicionalmente a Cristo. Obediência é o que se espera de todos quantos já tiveram um encontro com Cristo. Discussão.
Como discernir o chamado de Deus hoje? Para se ouvir a voz de Cristo, há necessidade de alguma revelação especial? Jesus chamou pessoas ocupadas. Atualmente, as ocupações têm sido empecilho para se responder ao chamado de Cristo? Jesus viu em simples pescadores, em homens rudes e incultos, discípulos em potencial. Como vemos as pessoas hoje? A igreja tem se preocupado em preparar as pessoas para que o seu potencial seja posto em evidência? No próximo vídeo, continuaremos os estudos sobre os encontros com Jesus. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre a Palavra de Deus. Todas as referências bíblicas vão estar na descrição do vídeo. Que Deus Nosso Senhor abençoe a todos.